Então, mais uma vez, boa tarde, obrigada pela presença. Hoje, no nosso tema mais livre, hoje nossos assuntos mais abertos, e que sempre que não há assim, um pedido específico de algum tema, eu busco também trazer algo baseado normalmente nas nossas últimas aprendizagens, para nós vermos juntos aqui. E hoje, da minha parte, eu até fiz uma anotação de alguns pontos para trazer aqui sobre uma questão que foi reportada a mim já por diversas vezes, algumas vezes já foi falada aqui em grupo, que é a questão de que se a doença física, se ela é sinônimo de desespiritualidade. Então, eu quero estender um olhar sobre essa questão, e antes de fazer isso, eu quero convidar vocês a nós, juntos, numa só mente, nós fazemos a nossa preparação para esse momento, a nossa entrega da nossa mente, da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele nos conduza e que realmente venha dele aquilo que precisamos aprender ou saber para que nós possamos vir a decidir pela liberação de toda a culpa, de tudo aquilo que nos mantém aprisionados fora da consciência da mente de Cristo. Então, o Espírito Santo que tem essa função, ele nos ensina, ele nos orienta, e nós estamos aqui para aprendermos, colocando a nossa mente, a nossa disponibilidade para isso. E nisso eu quero trazer, então, como comentei há pouco, uns pontos que eu achei, assim, relevantes de trazer aqui sobre esse olhar, porque é dito no curso, e esse é fato de que toda doença, ela é um efeito da mente doente, e que a saúde, ela é um reflexo da mente que está sendo curada, da mente curada. Mas também nos é dito no curso que nós, como mente, como criação de Deus, nós fomos criados mente, e nós fomos criados na mesma característica ou iguais a Deus. Deus não, ele se estendeu a nós, ele não nos fez diferentes de si mesmos. E se Deus é toda a realidade, é toda a vida que existe, Deus é tudo que há, então nós somos parte disso, e sendo parte disso, nós não poderíamos ser, em primeiro lugar, um corpo físico, porque um corpo físico claramente é limitante. Um corpo físico, ele nasce e morre, porque ele é uma projeção que foi feita para ser assim. Então, o corpo físico, na realidade, também nos é ensinado que ele não é o causador do sofrimento, independente de como que o corpo foi projetado. Se o corpo foi projetado pelo ego, o corpo é a projeção do ego para servir aos olhos do ego, para servir de ser a nossa identidade, a nossa identificação. Quando pedimos um plano ao ego, lá, ainda na mente culpada, mente unificada, separada, que deu-se conta de que se separou de Deus, pelo menos a mente acreditou nisso, e ela pede ao ego um plano de fugir agora
da dor, do sofrimento que isso causou à mente, e o ego, no seu plano, ele faz com que a consciência fuja da mente, e para isso ele separa essa consciência da mente, ele a quebra em bilhões de consciências, e a cada fracionamento de consciência, ele projeta um corpo que, eventualmente, essa consciência, ela se identifica dentro do corpo. E quando ela se identifica dentro do corpo, que é o estágio atual da nossa experiência enquanto individuais, aparentemente nós sofremos quando o corpo está doente. Mas a causa, então, nunca está no corpo, mas está na mente que está doente, porque ela esqueceu-se de quem ela é. Ela acredita que era um ser culpado e isso projeta-se junto. Então, é impossível fugir do sofrimento da mente, e por isso que agora o corpo, aparentemente, ele reflete isso. Então, se a mente for curada, independente da condição do corpo, porque o ego tanto projetou alguns corpos aparentemente saudáveis, quanto também projetou corpos doentes. Nós sabemos, todos já conhecem, corpos que desde o nascimento já vêm doentes e estão sempre doentes, outros aparentemente são mais saudáveis e dificilmente adoecem, mas o sofrimento que é possível experienciar no corpo, então, ele nunca tem como causa o próprio corpo, porque o corpo é neutro, e nem é sentido no corpo, é sentido, todo o sofrimento é sentido na mente, que projeta para o corpo esse aparente lugar onde nós sentimos dor. Então, se eu pegar uma faca, cortar no dedo e parecer que o dedo está doente, é a mente que projeta a dor para parecer que está no dedo, mas se a minha mente estiver totalmente sem culpa, ela está curada, e eventualmente acontecesse de num acidente o dedo ser cortado, ela não sofreria, não sentiria dor, porque é a culpa que é a causa da dor, e não algo que é projetado que nem sequer é real, é só uma projeção que é o corpo físico. Então, o corpo nunca é o causador do sofrimento. Esse é o primeiro ponto que eu trouxe, que eu apontei aqui nas minhas anotações para considerar. E outro ponto também, que a saúde do corpo, então, ela não é algo que o corpo faça, mas quando o corpo apresenta uma saúde, isso é por efeito da mente, que primeiro projetou um corpo doente, porque a mente estava doente, e à medida que a mente vai sendo curada, ela também estende essa saúde para o corpo. Então, não é o corpo que fica doente, mas também não é o corpo que fica saudável. É a mente que projeta, então, a saúde. Lembrando que a saúde que vem da mente curada, ela é definitiva, ela é imutável. O ego, que é dual, que tem tanto um extremo como o outro, o ego tanto pode trocar um sonho de doença por um sonho de saúde sem atingir a mente. Isso é o caso aqui da magia, de todos os remédios, por exemplo, feitos para curar o corpo físico, e que aparentemente também mudam o aspecto do corpo físico, mas que não curam a doença, a mente. Não curando a mente, a causa da doença, que é a crença de separação, permanece, e essa, mais cedo ou mais tarde, irá se manifestar, ou nesse mesmo corpo, ou num outro corpo, mas a mente não curada, ela sempre irá manifestar a doença. E outro ponto ainda a considerar é que
outras pessoas, isso falando agora de uma mente de alguém que está se permitindo ser curado pelo Espírito Santo, que já não acredita mais na doença. Então, outros, eles podem interpretar o sofrimento através da própria experiência deles, eles podem interpretar que quem aparentemente está com o corpo doente, que ele esteja em sofrimento. Mas, na verdade, aquele que vê o corpo apenas como um instrumento de comunicação e não mais como sendo a sua identidade, esse já não vê mais sofrimento, mesmo que o seu instrumento de comunicação, o corpo, esteja doente. Isso é o caso que também sempre trazem, já vi isso em diversas vezes, que se, por exemplo, Ken Wapnick estava já curado na mente, e ele estava, como que ele pôde morrer de câncer, que é uma doença no corpo. Então, e a própria resposta está embutida nessa questão. Se a mente do Ken Wapnick já estava curada, como de fato estava, ele já não era mais o corpo. Ele tinha consciência de que não era o corpo, então ele não teve sofrimentos, mas aqueles que ainda se identificam com corpos e viram a ele como sendo um corpo, esses, na sua percepção, viram também um sofrimento, ou imaginaram esse sofrimento devido ao estado do corpo se decompor devido a uma doença. Então, a forma como nós vamos largar, e todos que curam a mente, eventualmente, eles largam da crença de serem um corpo, e a forma de largar esse corpo, normalmente é dentro do roteiro normal, como o ego o tinha feito. Por quê? Porque para a mente curada, para quem já não é mais um corpo, não tem mais nenhum apreço, ele não tem mais nenhum apego ao corpo. Não tendo mais nenhum apego ao corpo, ele simplesmente deixa para trás o corpo. É os outros que, dentro da sua culpa, veem ainda um corpo doente ou um corpo morrendo e fazem o que tem que fazer com o corpo. A pessoa que antes se identificava com o corpo, no momento que ela não se identifica mais como um corpo, ela já não é mais uma pessoa individual. Ela vem a ser um com Cristo, um com o Espírito Santo, e ela vem a ser ciente do seu ser, tal como Deus o criou. E então, a mente, à medida que ela está curada, então ela também, ao mesmo tempo que ela não se identifica mais com o corpo, ao mesmo tempo, também já não há mais necessidade dela estar no tempo e no espaço, porque enquanto nós nos identificarmos com corpos, nós teremos necessidade de tempo e de espaço, porque o corpo e o tempo e o espaço eles fazem parte do mesmo sonho. Não existe um sem o outro. Então, à medida que a mente vai sendo curada da crença de que ela é uma outra coisa, que não é ela mesma, nessa medida, ela não necessita mais nem de tempo, nem de espaço, mas ela pode eventualmente deixar os seus pensamentos curados dentro do tempo e do espaço, como Jesus o fez. Jesus determinou deixar os seus pensamentos até que o último aspecto da mente, até que a última pessoa que sonha ter um ser separado, volte a reconhecer quem ela é. Então, é possível, sim, acessar os pensamentos curados aqui, mas esses pensamentos, eles podem, eventualmente, para efeito de comunicação, tomar até uma forma física de aparecer. É o caso que os mestres ensinam para o Gary, os próprios mestres ascensionados no livro do Gary Reinhardt, eles já não são mais
pessoas, eles já não têm mais corpos físicos, mas eles se utilizam de corpos físicos que eventualmente utilizaram enquanto ainda se identificaram com corpos para efeitos de comunicação. Então, isso, eles também explicam que é o que acontece, por exemplo, com as visões, por exemplo, de Nossa Senhora, ou visões de Cristo que alguns têm. Então, o Cristo não é Nossa Senhora que vem em forma física. É o pensamento curado da mente que precisa de um meio de comunicação para ser ouvido, para ser visto por aquele que não está curado e que ainda está limitado ao corpo e, portanto, precisa de um canal que o corpo possa ouvir e entender e, portanto, projeta uma forma física, para parecer que está se comunicando através dessa forma física. Mas a comunicação nunca é da forma física. A comunicação sempre é de mente para mente. E a mente curada, ela passa a se comunicar consigo mesma nas outras mentes, e uma vez estando restaurada a comunicação, a mente não precisa mais de instrumentos instrumentos e símbolos para se comunicar. A comunicação, tal como Deus a criou, ela é direta de mente para mente, porque Deus se comunicou a si mesmo, a seus pensamentos a nós. É assim que Ele nos criou, e Ele nos criou sendo co-criadores com eles. Nós também criamos assim, nós também estendemos os pensamentos às nossas criações, e isso é de mente para mente. Isso não é através de um canal limitado, como é o corpo. Mas, enquanto a mente estiver adormecida, sonhando com o universo que ela fez, ela precisa, então, de símbolos para ouvir ou para receber a comunicação. E é nesse sentido que o corpo tem utilidade e é abençoado pelo Espírito Santo, enquanto tem essa utilidade de servir de canal de comunicação. Então, aos olhos do Espírito Santo, o corpo não tem nenhuma outra função, e se o corpo servir a essa função, ele, de fato, ele é curado, mas é curado do sofrimento que, eventualmente, ele poderia causar na mente de quem está se identificando com ele. Então, não necessariamente o corpo precisa mudar, mas a mente precisa vê-lo com outros olhos. Então, a visão espiritualizada é aquela que vê apenas uma utilidade ainda para o corpo. Então, servir de meio de comunicação para que o Espírito Santo estenda os pensamentos de cura àquelas mentes que ainda estão sonhando e, portanto, não têm outros meios de receberem os pensamentos do Espírito Santo. Então, a quem servir assim ao Espírito Santo, essa pessoa, este que tem essa mentalidade, realmente a mente e o corpo, a mente se torna invulnerável à dor, e a mente que é imutável, ela já não sofre mais, independente do que o corpo esteja apresentando. Então, se for útil para servir de meio de comunicação, ou se for para servir de testemunha de cura, o corpo pode ser curado também fisicamente. Mas nunca esse deve ser o fim, o objetivo de quem busca a cura. Porque se o objetivo ou o propósito de quem busca a cura for curar o corpo, está enganado em relação ao que ele é, ou a quem ele é. Então, é preciso esse discernimento, essa clareza de não confundirmos o nosso ser com o corpo
E não confundir também os efeitos que o nosso ser tem sobre o corpo, como se isso fosse um tesouro a ser valorizado em si. Porque, como eu já falei antes, quando a utilidade do corpo finda, quando a comunicação for restaurada de mente para mente, e a mente não estiver mais dormindo e sonhando com um mundo separado, o corpo simplesmente não tem mais nenhum papel dentro da realidade, dentro do reino da verdade, e ele deixa de parecer que existe porque a mente para de o projetar, porque não tem mais nenhum sentido projetar uma fantasia onde a realidade foi restaurada, onde a paz e o estado da graça de Deus voltaram a estar cientes da mente, não é mais preciso projetar fantasias para se identificar nelas. E essa fantasia e esse corpo, enquanto ele tiver utilidade, então, essa fantasia pode vir a ser, ter um sonho de cura, mas isso por efeito secundário da mente curada. O que não significa também que a mente curada necessariamente tenha que mudar o aspecto do corpo. Tanto é que Jesus permitiu que o seu corpo fosse desfeito, fosse morto através de crucificação, que se fosse de outro modo, se fôssemos entender que isso fosse fraqueza, é óbvio que Jesus, não sendo mais um corpo, ele não o fez por fraqueza. Pelo contrário, ele permitiu que a crucificação fosse uma lição de que a raiva e o ataque nunca é justificável. Jesus não atacou a ninguém que aparentemente o estava atacando. Por quê? Porque ele estava vendo além do sonho, ele estava vendo a realidade. E outro ponto, outro aspecto a considerar é que a vida, tal como Deus a criou, tal como a vida é, ela nunca pode adoecer ou morrer, porque a vida é um atributo de Deus. A vida é a extensão de Deus. Então, a vida é. Então, não é a vida que sofre ou que adoece ou que muda. Se algo adoece ou muda ou sofre, isso é sinônimo de que isso é um posto de vida. Então, isso é fantasia, isso é nada, isso é a morte, que aparentemente seria o posto da vida se houvesse um oposto da vida, mas só o que Deus criou é real. E Deus, como autor da vida, ele, ao se estender, ele estendeu a vida. Então, se Deus é imutável, a vida é imutável, a vida nunca esteve dentro de um corpo. Então, um corpo que morre, ele não afeta em nada a vida, assim como quando um corpo nasce, ele não afeta a vida, mas nós ainda precisamos desse modo desse instrumento de comunicação para aprendermos isso. E então, ponto aqui que eu anotei, que o sonho de saúde, ele é um reflexo de tudo que é imutável e invulnerável, e essa é uma característica de Deus. Então, o sonho de um corpo, o sonho de saúde pode se refletir no corpo, mas isso não significa que um corpo que foi projetado para trazer uma doença tenha que mudar a sua forma física. O que certamente muda é que, independente da forma física, uma mente curada que se identificou no corpo não sofre mais, independente do aspecto da forma física. E é bom, então, nós lembrar que antes de ver a dor lá fora, é a própria mente que precisa ser curada. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto que nós não podemos esquecer, que
todo o sofrimento que nós percebemos no corpo, nosso próprio ou de outros, isso é indício de que a própria mente é que está em sofrimento e é ela que precisa ser curada ou é ela que tem que ser liberada da crença de sofrimento. É ela que precisa largar do sonho de fracionamento, do sonho de culpa, do sonho de que ela deve a Deus e que agora ela deve pagar essa conta. E é assim, à medida que essa mente vai curando, que ela deixa de ver outras mentes curadas, deixa de ver outras mentes doentes. Então, de fato, como eu citei o exemplo do Ken Wapnick, ao ver ou ao saber que ele deixou a sua experiência, deixou a sua aparente ligação com o corpo através de um corpo doente, através do câncer, a mente que já está curada sabe que ele não era o corpo e vê a saúde da mente e reconhece a si mesmo dentro do como um ser curado. Já quem ainda está identificado com a doença pode ver isso como um símbolo de que não houve cura, mas o preço de se estar identificado dentro do que não está doente é nós mesmos pagarmos com a doença, com o sofrimento isso. E é desse sofrimento, é disso que nós precisamos ser salvos, é disso que o Espírito Santo trata quando ele vem para nos oferecer a cura da mente, para que nós nos liberemos da crença de que nós somos um instrumento de comunicação, de que nós somos o corpo. E enquanto nós estamos na jornada de aceitar essa cura, ou de completar essa jornada de cura para nós mesmos, o corpo ele vem a refletir esse novo estado de cura e ele deixa de nos afetar, independente do estado que aparentemente ele esteja projetando. E os milagres, então, são físicos, são reflexos da mudança da mente, da cura da mente, e eles, de fato, são testemunhas e existem. Mas eles existem como testemunhas, não como fins. Eles estão aí para nos presentear, para nos motivarmos a seguirmos na nossa jornada de permitir que a crença de que nós somos diferentes de Deus, de como Deus nos criou, seja curada na nossa mente. E à medida que isso for aceito, automaticamente as coisas dentro do mundo físico se rearranjam. Então, não é uma questão, essa primeira pergunta que fiz lá no início, que se a doença física é sinônimo de desespiritualidade, não necessariamente. A doença física, ela é uma visão de quem está olhando o físico. Se a mente curada olha para o físico e ele tem um aspecto que pareça ser doente, a mente curada não está vendo doença e não há sofrimento na mente curada. Então, a mente espiritualizada. E somente aqueles que não têm a mente curada ainda é que podem ver doenças num aspecto de um corpo. Para a mente curada, o corpo é um instrumento de comunicação, independente da forma como ele se apresenta. Então, hoje, eu senti, então, de falar um pouco sobre isso, e agora eu abro aqui para o questionamento, para perguntas. Para quem estiver ouvindo a gravação, pode fazer lá nos comentários, mas para quem está presente aqui, nós estamos aqui na interação. Gente, eu sei que esse assunto, muita gente pensa muito sobre ele, então, estamos abertos aqui para a interação, para nós vermos
juntos sobre essa questão, porque a nossa meta é realmente abrirmos as nossas crenças, nossos equívocos na nossa mente, para que ela seja curada. E nós estamos aqui juntos, olhando para uma crença muito forte, que é a crença da doença ser parte do nosso ser. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou um testemunho de como que sente sobre a cura? Como que se sente em relação a isso? Se não houver nenhum comentário agora, eu encerro aqui o nosso estudo. E nós temos o nosso canal do WhatsApp, né, que podem, eventualmente, quando as perguntas surgem, porque muitas vezes a pergunta ela não surge na hora, mas ela vem depois, quando você começa a pensar no tema, seja no WhatsApp ou no próximo estudo, ou então até nos comentários, como eu coloquei. E eu vou encerrando então aqui, fechando a nossa gravação. E mais uma vez, gratidão a Deus, que nos deu a resposta do Espírito Santo, e é Ele que nos ensina sobre a verdadeira saúde, que é a condição natural dos filhos de Deus, porque são criações de Deus, criações perfeitas de Deus. Então, vou encerrando aqui.